6h08. Bom, a gente volta a falar sobre a viagem do presidente Lula pela Bélgica. Hoje ele deu mais uma entrevista coletiva, falou sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia e outros assuntos. Eduardo Frumento está aqui no estúdio para contar para a gente o que mais disse o presidente Lula. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. O presidente Lula que encerrou hoje uma viagem que começou no último domingo na Bélgica, em Bruxelas, o presidente que foi para a cúpula da CELAC e também uma cúpula que reunia os países latino-americanos, caribenhos e a União Europeia. Por lá, o presidente disse que não iria discutir exatamente o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. A gente lembra, esse acordo já está sendo discutido e gestado há 25 anos. Em 2019, o acordo foi pré-estabelecido, mas ainda precisa umas fases finais de validações. E essas validações estão se arrastando por um tempo, A União Europeia colocou novas exigências e o presidente Lula diz que essas exigências são ameaças, principalmente por conta de alguns acordos ambientais que são colocados nessa nova proposta. O presidente, então, disse que o Mercosul fez uma contraproposta e agora ele aguarda essa resposta da União Europeia. Primeiro que nós não aceitamos a Carta Adicional da União Europeia. Era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. Nós fizemos a resposta brasileira, ela está sendo discutida com os 4 países e depois nós vamos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. E achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente com a nossa resposta. A gente fica de olho nesse tempo, estabelecido pelo presidente, 2 a 3 semanas, para que os países do Mercosul fechem essa contraproposta e apresentem à União Europeia. Existe um esforço muito grande no Itamaraty para que o Brasil assine esse acordo, entre os blocos ainda até o fim do ano, porque o presidente Lula assumiu a presidência rotativa do Mercosul e segue à frente do bloco pelo menos até dezembro. O mesmo acontece na Espanha. Brasil e Espanha são parceiros de longa data, por isso existe essa tentativa de se chegar a um acordo o mais rápido possível. O presidente repercutiu diferentes assuntos, falou ainda sobre política externa, falou do presidente do Chile, Gabriel Boric, que cobrou uma posição mais incisiva com relação à guerra na Ucrânia. O Brasil tem saído pela tangente, não tem batido muito na tecla, principalmente da Rússia, reconhece a Rússia como um estado invasor, mas também reclama das sanções impostas ao Kremlin. E o presidente disse que Boric era um jovem apressado quando foi cobrado e disse que também não era o local adequado para se discutir a guerra, embora a guerra ocorra justamente na Europa. O presidente Lula também comentou as hostilidades sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. O processo está se arrastando, uma investigação que é feita e aponta pelo menos 3 pessoas como suspeitas por esses xingamentos, e o presidente comparou esses suspeitos a animais selvagens. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. O presidente Lula que deixou a Bélgica e teve uma parada em Cabo Verde, primeira viagem oficial à África, viagem essa que acontece justamente porque o avião presidencial não tem autonomia para sair de Bruxelas e voar direto para o Brasil. O presidente aproveitou então para fazer essa nova parada e ter mais um encontro bilateral. Lembrando que foram 10 encontros bilaterais na Europa e agora mais um na África.